Bom, eu não sei se meu som está ok, alguém pode me dizer se está ok. Bom, estou entrando aqui para uma segunda aula nossa, então a gente já está no ar. Não sei se tem mais alguém aqui. Assim que chegar alguém, vou esperar só um minutinho para que as pessoas possam chegar. Estamos entrando exatamente para uma segunda aula. A gente vai falar sobre gestão de conflitos e nessa nossa segunda aula. Primeiramente, é um prazer, quero dizer que é um prazer a gente estar aqui podendo falar sobre esse tema. Estou falando sobre esse tema porque combinei com as pessoas que traria essa informação e vamos ver se a gente já tem alguém aqui que está aqui conosco. Já tem alguém. Graziela, por favor, só diga para mim, boa tarde, tudo bem? Só diz para mim se o som está ok, se está tudo ok, para eu dar uma continuidade aqui. Então, tá, a Graziela está aqui comigo agora. Quem tiver aí comigo já vai dizendo se está ok o som, se está tudo bem. Bom, espero que o som esteja bem. Tá bom, obrigado. Então é o seguinte, ontem a gente começou a falar um pouquinho sobre essa questão de gestão de conflitos e eu trouxe algumas coisas ontem e eu quero ampliar um pouco mais o nosso conhecimento hoje. Eu até soltei um áudio no WhatsApp agora de manhã, falando um pouquinho mais sobre isso, e falei que hoje a gente conversaria um pouco sobre a formação da personalidade ainda e o papel das nossas emoções. Bom, tem mais gente entrando aqui, o Moisés está por aí, o Davi está por aí, está ótimo, que bom. Então eu falei falei um pouco sobre a formação da personalidade e comecei a falar um pouquinho também, disse que falaria um pouco sobre as nossas emoções. Ainda dentro da formação da personalidade, tem algo que a gente precisa agradecer, mas agradecer muito ao nosso amigo Freud. Freud, eu acho que ele foi, talvez assim, o mais importante papel que ele desempenhou dentro da psicologia. Foi nos oferecer uma possibilidade de começar, da gente começar a se compreender um pouco mais, da gente começar a se entender um pouco mais. Eu disse algo ontem que é importantíssimo que a gente tenha registrado, que a gente leve dentro do nosso arcabouço de conteúdo, dentro das nossas coisas. E o que eu disse ontem foi o seguinte: a gente sempre, quando a gente pensa em comunicação, quando a gente pensa em conflito, a gente sempre olha para o outro, quando na verdade a gente tinha que começar a olhar para a gente em primeiro lugar. É aqui que as coisas acontecem. E muitas vezes, o que está acontecendo no mundo aí é apenas um reflexo de coisas que estão acontecendo aqui dentro. Então é necessário que a gente olhe para a gente. O papel do Freud, lógico que ele teve uma colaboração imensa para a psicologia em todas as áreas, mas eu acho que a maior de todas foi nos oferecer a possibilidade de que a gente trouxesse uma nova percepção. A percepção de que muitas coisas que estão ocorrendo na nossa comunicação, e a nossa comunicação é apenas uma parte nossa, essa parte que a gente explora, essa parte que a gente leva para o mundo, é a verbalização de quem nós somos, ou é a verbalização daquilo que nós pensamos. Então, a minha expressão em relação ao mundo está ligada à minha comunicação, porque comunicação é isso, é a forma como eu me expresso, como eu me relaciono com o mundo à minha volta. E, obviamente, que isso só é possível que seja feito de uma maneira muito positiva, muito ok, muito eficiente, muito eficaz, na medida em que tudo está tranquilo aqui dentro de mim. Se as coisas não estiverem tranquilas aqui dentro, certamente que eu não vou conseguir ter uma comunicação eficiente, eficaz lá fora. Certamente que as coisas vão complicar lá. Então, é necessário que a gente olhe para a gente. E nesse quesito, eu acho que Freud trouxe uma colaboração imensa para a gente. Porque ele nos traz a percepção de que muitas coisas que acontecem hoje conosco, muitas coisas que hoje nós expressamos para o mundo, elas vêm de um nível muito mais inconsciente, algo sobre o qual a gente não tem domínio ainda. Muitas vezes a gente não tem reconhecimento. Ontem eu dizia para você, nós só podemos mudar um objeto de lugar na medida em que a gente reconhece esse objeto. Se a gente não consegue reconhecer esse objeto, então a gente não consegue mudá-lo.
A gente só consegue exercitar ou exercer a nossa vontade, a nossa necessidade, a partir do reconhecimento. E aí, ali, 1900 e pouco, logo no início dessa década, ele traz um primeiro conceito para a gente. Ele diz o seguinte, que existe um conceito que nos demonstra que nós temos, ele até usa, tem um modelo, que é o que ele chama de modelo topológico. Dentro desse modelo, ele nos apresenta um iceberg, ele usa o iceberg como um modelo. Então, ele diz o seguinte, olha, essa parte de cima do iceberg é tudo aquilo que está no nosso consciente. Essa parte que está na flor da água seria o que está no pré-consciente, aquilo que está brotando, que está vindo para o consciente. E toda essa parte enorme que está embaixo da água, que é a maior parte, cerca de 95%, é o nosso inconsciente. Então, muitas coisas vêm do nosso inconsciente. E ali mais para frente ainda, falando de personalidade, passaram-se, acho que uns 20 anos, mais ou menos. Lá para 1920, 1930, talvez um pouco mais, não me lembro exatamente, ele traz um novo modelo, que é o que ele chama de modelo dinâmico. E nesse modelo dinâmico, ele utiliza a mesma referência do iceberg. Só que ele diz para a gente o seguinte, ó, aqui é a estrutura, eu vou mostrar para vocês a estrutura da personalidade. Então, ele começa a falar da estrutura da personalidade. E eu não estou lendo muito aqui, porque eu quero trazer mais informações, porque a gente vai fazer a semana que vem, logo no início da semana, nós vamos fazer uma live para tirar todas as dúvidas, para falar ao vivo, para a gente poder discutir sobre conflito e etc. Então, a gente vai fazer isso. Eu imagino que na terça-feira a gente consiga fazer isso. Na segunda ou na terça-feira, eu acho que a gente vai fazer isso. Até lá, a gente vai ter muita coisa para a gente ter discutido. Então, aqui, ó, deixa eu só ver aqui. Bom, de fato, não tem como responder as pessoas aqui agora. Então, dentro desse modelo dinâmico que ele nos apresenta, onde ele mostra a estrutura da personalidade, ele diz assim, ó, tem uma parte nossa, não quer nem que você guarde esses nomes, mas você fica com o conceito. Tem uma coisa que eu falo para os meus alunos direto, mas direto eu falo para eles, eu falo, olha, o importante é a gente ter o conceito na mão, porque com o conceito a gente faz muitas coisas. Então, dentro desse modelo dinâmico que veio depois do modelo topológico, ele diz, está vendo essa parte que tá aí o consciente, está vendo essa parte que está o inconsciente aqui embaixo, e essa que está na flor da água, que é o pré-consciente? Nós podemos dizer que isso também está ligado a talvez assim, três aspectos da sua personalidade, três instâncias da sua personalidade, que seria o superego, ego e id. Então ele nos diz, id está muito mais ligado ao nosso inconsciente, que é ligado às pulsões, às paixões, tudo aquilo que é um drive poderoso, motor, algo que gira dentro da gente, que é poderoso, que faz com que é muito mais primitivo, entende? Vem com emoções muito mais primitivas, que faz com que a gente tome as atitudes muito mais baseadas nas nossas emoções, naquilo que nos toca profundamente. E aí a gente tem o superego, que está aqui em cima, que é aquele que é responsável pelos comandos, os mandatos, tudo aquilo que foi dito na nossa vida. As pessoas diziam, olha, faça isso, faça aquilo, haja assim, haja assado, tem que ser assim, tem que ser assado. Então as pessoas iam falando isso, as principais figuras de poder na nossa vida, nossos pais, professores, irmãos mais velhos, eles iam falando isso e a gente foi definindo uma forma de olhar para o mundo. Então, a nossa personalidade nada mais é do que uma maneira de olhar para o mundo. E se a gente pensar nessa questão de superego, que está aqui em cima, talvez muitas coisas que tenham sido ditas para a gente, talvez elas não sejam exatamente aquilo que a gente imagina que elas fossem. Mas a gente se relaciona com o mundo a partir daquilo que foi dito, daquilo que as pessoas falaram para a gente. Então é necessário, antes de falar de gestão de conflitos, ou antes de falar de comunicação com o outro, de relacionamento,
Ah, caramba, é necessário que eu fale primeiro de mim, de como as coisas me afetam, de como elas estão aqui dentro de mim, de como eu sou capaz de expressar aquilo que eu penso, de como eu sou capaz de expressar as coisas que eu acredito. E tem algo aqui que é de fundamental importância. Desde que a humanidade existe, nós discutimos o que é a verdade. O que é a verdade? Eu tive um professor que uma vez disse uma frase que é talvez a mais interessante de todas. Ele diz: verdade é que nem digital, todo mundo tem. Todo mundo tem a sua digital, mas nem todas são iguais. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Então, muitas vezes, a gente está discutindo as coisas que a gente acredita, e é isso que acaba trazendo conflitos. Por isso que é importante a gente entender como é que a gente funciona, para a gente poder olhar para o outro. Um bom mecânico, ele precisa estudar primeiro, muito bem, tudo aquilo que diz respeito a um automóvel. Se a gente for pensar na gente, é a mesma coisa. Primeiro eu tenho que estudar tudo aquilo que diz respeito a mim, como isso tudo me afeta e como tudo isso funciona em mim. E depois eu posso olhar para o outro e começar, de fato, a entender o que é que ele está entendendo daquilo que eu estou falando, o que é que ele está percebendo daquilo que eu estou falando. Se aquilo que eu estou falando para ele é claro, se não é, se funciona, se não funciona. E tem algo que é muito verdadeiro. Muitas crenças nasceram a partir de coisas que foram ditas para a gente, coisas que foram faladas para a gente e que estabeleceram uma forma de olhar para o mundo. Então a gente começou a acreditar em determinadas coisas que foram ditas e muitas vezes a gente nem pergunta, nem refuta, a gente nem vai verificar se é ou não. A gente defende de unhas e dentes. Principalmente se estas coisas vieram de pessoas que a gente ama, que a gente respeita. A gente tem uma espécie de lealdade pela nossa família. A gente tem uma espécie de lealdade pelas pessoas que a gente ama. E essa lealdade, ela cria distorções que estão ligadas às nossas crenças. Portanto, eu quero que você sempre se lembre de que cada um tem o seu jeito de olhar para o mundo. E é a partir desse jeito de olhar para o mundo que a gente se relaciona com outras pessoas. Isso não quer dizer que seja fácil, nem quer dizer que seja difícil. Só quer dizer que é assim. É só assim que as coisas funcionam. Então a gente deve saber e deve entender que as coisas funcionam sempre dessa maneira. E uma vez que a gente tem entendido isso, a gente vai perceber também o seguinte, né? Existe uma outra parte dentro do ser humano que está ligado às suas emoções. Olha, eu poderia te falar ainda muito mais da formação da personalidade, mas eu gostaria que você guardasse e entendesse que personalidade tem a ver com uma forma de olhar para o mundo. Qual é a maneira que eu olho para o mundo? E a maneira como eu olho para o mundo, a maneira como eu entendo minhas verdades, a maneira como eu entendo esse meu olhar em relação, em direção ao todo, a tudo aquilo que me cerca, é que vai fazer com que eu crie ou não, mais ou menos conflitos nesta vida. Que isso gere ou não discussões, defesas, teses e antíteses. Então, é a partir dali que tudo se forma e é a partir daí que tudo começa a funcionar. Então, em primeiro lugar, a gente precisa olhar para isso. Como te disse, eu poderia falar muito mais da formação da personalidade, mas a gente não teria tempo para cobrir todas as coisas que eu quero cobrir até a semana que vem ainda, falando sobre gestão de conflitos, porque eu quero te trazer algumas coisas bem legais ainda aí para frente. Depois eu quero te falar do papel das nossas emoções. Nós temos 4 aspectos que agem o tempo todo que estão atuando sobre a gente. Então, a gente já viu que na nossa personalidade nós temos 3 instâncias. Superego, que é onde estão os mandatos, os conceitos, as verdades, tudo aquilo foi dito que a gente comprou. Tem o ego, que faz o balanço de tudo isso, e tem id, que tem a ver, tem muito mais a ver com as pulsões, as paixões na nossa vida. Então, a gente já viu isso. Mas a gente sabe que existem outros 4 aspectos que atuam o tempo todo sobre o ser humano, que é a razão, a emoção, a sensação e aquilo que a gente chama de intuição, que está ligado à nossa espiritualidade. Mas vamos lá, a razão. Onde é que nasce efetivamente a razão? A razão, ela trabalha a partir daquilo que é referencial, daquilo que foi colocado
como referência. Ainda vou falar um pouquinho mais sobre referência. Amanhã eu vou te falar de roteiros, de pré-programação, de como a gente já veio programado e a gente nem sabe que está programado. Amanhã, nesse mesmo horário, próximo do almoço aqui, eu quero te mostrar o seguinte, que a gente não é tão dono da nossa vida como a gente acha que é. Então, nas próximas videoaulas, vem coisas aí muito interessantes para a gente, dentro desse mini curso que a gente está fazendo aqui. Então, amanhã eu vou falar um pouco mais sobre esses roteiros. Mas esses roteiros e essas programações, elas afetam, na grande maioria das vezes, aquilo que a gente chama de razão, aquilo que está ligado a esse nosso pensamento racional. E o pensamento racional, ele é um pensamento que trabalha de uma forma muito mais linear. Então, a gente tem coisas, tem uma maneira de trabalhar que é muito mais linear, ou seja, muito mais quadrada para a gente. Mas, de fato, tudo aquilo que a gente faz ou não faz na nossa vida, todas as ações que a gente tem, elas estão muito mais ligadas às nossas emoções do que qualquer outra coisa. Então, o segundo aspecto que atua sobre nós é esse aspecto das emoções. Depois a gente tem as nossas sensações, está ligado ao físico, e por fim a gente tem a nossa intuição. Intuição é algo que está ligado mais à nossa percepção, mas daqui um pouquinho eu já falo sobre isso. Então veja, como funcionam as emoções? Emoções e sentimentos são a mesma coisa? Não. Emoções, elas são básicas. E nós trabalhamos aí com 4 emoções básicas. E isso não fui eu que inventei, não. Isso é fruto de muita pesquisa. Muitas pessoas pesquisaram sobre as emoções para a gente chegar nessas emoções básicas. Alegria, tristeza, medo e raiva. Isso a gente aborda dentro do nosso treinamento, que é o Leader Train. Lá a gente trabalha especificamente todas essas coisas que a gente está vendo aqui, a gente trabalha lá também. Então, quando a gente pensa em termos de emoções, nós estamos falando dessas 4. E o que seriam os sentimentos? Os sentimentos, eles são um pouco mais complexos. Eles envolvem um pouco mais de emoções. Eu quero saber do meu tempo aqui, quanto é que eu estou. Já está na hora, já de encerrar. Eu não posso tomar muito o seu tempo, eu sei que não. E amanhã eu vou trazer mais material. Eu tenho muito material para trazer para você essa semana. Aí alguém ontem me perguntou, mas por que você está fazendo isso? Porque eu sinto que eu tenho um comprometimento, eu preciso fazer isso, e é algo que nasceu dentro do Raiz Ancestral, que foi um trabalho que a gente acabou de fazer, e que vem acontecendo, de algo que vem acontecendo dentro do setting terapêutico, né, os processos terapêuticos com as pessoas com as quais eu trabalho, e dentro do LT também eu tenho notado muito isso, que as pessoas estão com muitas dificuldades de comunicação e, portanto, estão tendo muitos conflitos. Então, se eu posso colaborar com algo, eu vou colaborar. E tudo isso que eu estou te trazendo aqui é fruto de um trabalho também, que é a gestão de conflitos, eu já te falei sobre isso. É um curso que está sendo vendido até para fora do Brasil, está sendo bem legal, um curso online. Depois, se você quiser mais informações, a gente dá. Mas eu acho que a semana que vem, como eu te disse, eu ponho mais isso para frente, eu te falo mais sobre isso. Mas veja, então, eu tenho sentimentos. E o que são sentimentos? Sentimentos são um pouco mais complexos. Vou te dar um exemplo de sentimento. Se eu pergunto o que é afeto para uma pessoa vai descrever de um jeito e vai ligar determinadas emoções ao afeto. Outra pessoa vai descrever de um outro jeito e vai ligar outras emoções a afeto. Então, os sentimentos, eles ligam várias emoções e ligam também uma forma de uma pessoa perceber o mundo. Mas as emoções são básicas, todos nós temos. E nós atuamos através das nossas emoções. É através delas que nós tomamos as principais decisões da nossa vida. Portanto, nós precisamos saber que todo o processo de comunicação, todo o processo de conflito, ele basicamente está ligado às nossas emoções. Ou seja, a nossa comunicação, se ela é mais eficaz ou menos, se ela é mais eficiente ou menos eficiente, isso tem um fundo emocional. Nós podemos olhar para as nossas emoções.
Sabemos também que muitas das doenças que nós carregamos têm um fundo emocional também, que a gente também pode olhar para as nossas emoções e trabalhar com elas, e assim a gente vai ter certamente uma saúde melhor, uma condição de vida melhor. Então lembre-se disso, porque isso também é fantástico no processo de relacionamento. Seja qual relacionamento for, com seus pais, com seus filhos, relacionamento de casal, subordinado, chefe, não importa qual seja o tipo de relação. Mas as nossas emoções estão lá e as emoções daquelas pessoas estão lá. As pessoas defendem suas ideias e defendem seus pontos de vista a partir de um instrumento que são as emoções. Portanto, quando a gente consegue entendê-las melhor, quando a gente consegue analisá-las melhor, a gente tem muito mais instrumentos e ferramentas para trabalhar com tais emoções. E eu disse a você que depois nós temos as nossas sensações. As pessoas acham que um ser humano ele é apenas cabeça, ou ele é apenas emoção. Não, ele é cabeça, então ele é razão, ele é emoção, mas ele é corpo também. Tudo trabalhando junto, ao mesmo tempo. E além de tudo isso, todas as coisas que ele acredita que estão ligadas à sua intuição, a forma como ele percebe o mundo. Intuição está mais ligado à maneira da gente perceber o mundo. Percepção é uma palavra que vem do latim percapere, e essa palavra é algo como per, aquilo que entra, capere, aquilo que é algo como permear um ser humano. Então, é percapere, é algo que nos permeia, algo que nos transpassa. E quando algo nos permeia, isso toca as nossas emoções e toca a nossa razão também, e faz com que a gente tome uma ou outra decisão. Portanto, hoje, nessa videoaula rapidíssima que a gente está tendo, é óbvio que eu não consigo te dar tudo que eu gostaria, até porque eu não quero tomar muito o seu tempo, eu quero te deixar uma reflexão agora. Né? Será que tudo aquilo que você acredita é mesmo verdade? Será que todas as suas crenças, as mais profundas, elas têm tanto sentido assim? Será que muitos conflitos onde você está envolvido hoje não vêm porque você vem acreditando em coisas sem nunca parar para refletir? A pergunta, você já foi passar por um processo terapêutico? Já foi se analisar, se entender, entender as coisas que acontecem com você? Será que os conflitos que a gente tem hoje não estão muito mais ligados a um descontrole emocional que se tem? Eu estou te dizendo isso para você refletir sobre essas coisas e para você ir fazendo um exercício nessa semana. Exercícios de reflexão, exercícios que te ajudam a se perceber dentro desse processo de comunicação com as outras pessoas e na forma como os seus conflitos acabam sendo gerados. Essa foi a segunda videoaula. Ontem a gente falou um pouquinho, demos um início sobre todas essas coisas, e amanhã eu vou falar um pouco mais sobre emoções, mas eu vou te falar dessa pré-programação que nós temos. Mas eu vou te deixar para falar isso amanhã, sobre essa pré-programação, e quero te adiantar. Você acha que você tem controle sobre as coisas, mas talvez não tenha tanto controle assim como você imagina. Mas amanhã a gente se fala. Próximo da hora do almoço eu estou entrando e aí eu tenho certeza de que todo esse conteúdo que está chegando aí, ele vai poder te ajudar e ajudar outras pessoas, tá bom? Foi isso por hoje e até a nossa videoaula de amanhã desse mini curso de gestão de conflitos. Espero que esteja sendo bom. Né? E depois você comenta aqui, ó, está sendo bom, tá valendo, não tá me fazendo pensar, não tá? Seu comentário vai ser muito importante para mim. E suas perguntas. Se você quiser deixar já questionamentos, perguntas, por favor, coloque, porque isso vai me ajudar no decorrer desta semana a te oferecer e te dar muito mais coisas que eu sinto que talvez possam ajudar, tá bom? Foi isso por hoje, a gente se vê. Até amanhã. Valeu.